A paz do Senhor, minha querida irmã. Que bom que você está aqui, neste nosso pequeno refúgio, neste lugar de descanso onde o barulho do mundo silencia para que a voz do Pai possa ecoar no seu íntimo. Puxe uma cadeira, respire fundo e sinta, por um instante, que este é o seu momento de ser cuidada, abraçada e fortalecida por Deus. Hoje precisamos conversar sobre algo que muitas vezes guardamos no cofre do nosso silêncio: a coragem de continuar caminhando mesmo quando não entendemos absolutamente nada do que está acontecendo ao nosso redor. Vamos falar sobre aquela força silenciosa, aquela que não vem dos nossos músculos, mas de uma entrega total, aquele que conhece o fim antes mesmo do começo. E hoje quero abordar exatamente essa jornada de seguir em fé quando o céu parece não dar explicações imediatas. Sabe, minha irmã, muitas vezes a vida nos coloca em trilhas, onde a neblina é tão espessa que mal conseguimos enxergar a ponta dos nossos próprios pés. O coração aperta, a mente se enche de interrogações que parecem não ter fim, e o porquê se torna o nosso companheiro mais assíduo no travesseiro durante a noite. Mas eu quero te dizer, logo de início, com toda a ternura de quem também já caminhou por vales escuros, que a sua coragem não é medida pela sua capacidade de compreender o mapa, mas pela sua disposição de confiar no guia. Como está escrito no livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. No original hebraico, esse termo entregar traz a ideia poderosa de rolar um fardo. Imagine-se tirando uma mochila pesadíssima, cheia de pedras de ansiedade e incompreensão, e rolando-a para os pés de Jesus. É disso que você precisa hoje. Parar de tentar carregar o que só os ombros de Deus suportam. Às vezes o deserto não é apenas um lugar de escassez de água, mas um lugar de silêncio divino. E o silêncio de Deus dói. Eu sei bem como dói. Ele dói porque fomos ensinadas a querer o controle, a querer o cronograma, a querer a explicação detalhada de cada curva da estrada e de cada parada forçada. Mas a fé, minha amada, não é um contrato de esclarecimentos lógicos. A fé é um vínculo indestrutível de amor e dependência. Pense em uma criança pequena sendo levada pelo pai em uma noite de tempestade. Ela não sabe para onde está indo, não conhece os perigos do caminho, não entende os ruídos estranhos que vêm da mata ao redor, mas ela aperta a mão do pai com toda a força que tem. Ela continua caminhando não porque entende a geografia do terreno, mas porque confia na mão que a conduz. Você não precisa decifrar o deserto para atravessá-lo com vitória. Você só precisa segurar, com toda a sua alma, a mão do seu Pai Celestial que nunca falha. Existe uma beleza santa e oculta nas rachaduras da nossa alma, minha irmã. É justamente por essas fendas, muitas vezes abertas pela marreta da dor e da incompreensão, que a luz do Espírito Santo consegue penetrar nas camadas mais profundas que antes eram inacessíveis. Se tudo na sua vida fosse claro como a luz do meio-dia, se tudo fosse perfeitamente lógico e previsível, onde estaria a sua necessidade de se lançar nos braços do Pai? Onde estaria o seu encontro real e cru com a presença manifesta de Deus? No grego, uma das palavras para coragem é tarsos, que carrega o sentido de uma ousadia que não é fabricada por nós, mas infundida pelo próprio Deus. É um encorajamento que vem de fora para dentro, como um sopro de vida em pulmões cansados. Não é uma força que você tira de si mesma, é uma força que você recebe gratuitamente no momento em que admite com toda a honestidade que não tem mais forças para dar nem mais um passo sozinha. É o vento suave do Espírito Santo, soprando sobre as cinzas do seu cansaço e reacendendo uma chama que o mundo, com todas as suas tempestades, jamais conseguirá apagar. Muitas das mulheres que estão me ouvindo agora, talvez enquanto lavam a louça, dirigem para o trabalho ou tentam descansar após um dia exaustivo, estão vivendo o dia seguinte de uma grande e amarga decepção. Talvez seja um diagnóstico médico que tirou o seu chão, uma porta de emprego que se fechou quando você mais precisava, um filho que tomou um rumo que corta o seu coração, ou um casamento que parece estar desmoronando em fatias de silêncio dentro de casa. Você olha para o céu estrelado e pergunta, entre soluços: Senhor, onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Por que permitiu que chegasse a esse ponto? Eu quero te fazer um convite hoje. Tente trocar o porquê pelo para quem. Para quem você está vivendo esse processo? Se você tentar carregar isso para sua própria conta, o peso será insuportável e te esmagará. Mas se você decidir que esse processo é para a glória de Deus, Ele mesmo se tornará o suporte que mantém seus pés firmes. A coragem de continuar mesmo sem entender é a prova mais cristalina e pura de um amor que não é movido por interesses ou bênçãos recebidas.
Você continua servindo, continua orando, continua de pé na brecha, não porque Deus te deu exatamente o que você pediu na hora que você queria, mas porque Ele é quem Ele é, o Todo-Poderoso, o seu pastor, o seu amigo fiel. Olhe por um momento para as areias quentes desse deserto que você está atravessando agora. Elas parecem estéreis, mortas, sem nenhuma promessa de vida. Não parecem, mas eu te digo, sob a autoridade da palavra, que sob essa superfície seca e sem vida aparente, Deus está trabalhando em raízes profundas que ninguém vê. Árvores que crescem em lugares de ventos impiedosos e pouca água, são justamente aquelas que possuem as raízes mais resistentes e profundas de toda a criação. O seu período de não entender, esse tempo de confusão e de perguntas no vácuo, é na verdade o seu período de maior e mais robusto crescimento espiritual. É quando você finalmente para de se alimentar apenas de milagres visíveis, e passa a se alimentar da essência da palavra eterna. É quando a sua oração deixa de ser uma lista de compras e conveniências para se tornar um suspiro de entrega total. Pai, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu confio plenamente em quem o Senhor é. Essas são as palavras que fazem o inferno estremecer, e movem os céus em seu favor, porque demonstram uma maturidade que o deserto lapidou em você. Não se cobre tanto por estar confusa, ou por se sentir pequena diante da imensidão dos seus problemas. A confusão é um traço da nossa natureza humana ilimitada, mas a paz é uma herança da natureza divina de Cristo em nós, e Jesus nos deixou uma promessa inegociável. Ele nos daria a sua paz. Repare bem, não é uma paz qualquer. Não é uma paz que vem de circunstâncias favoráveis, ou de uma conta bancária cheia. É uma paz que excede todo o entendimento humano. Em outras palavras, é uma paz que não faz o menor sentido lógico. Como você pode estar em paz se as dívidas batem à porta? Como você pode ter um semblante sereno se o seu coração foi retalhado pela traição ou pelo luto? Como você pode cantar no meio do deserto? A resposta é uma só. Porque a paz não é uma ausência de conflitos. A paz é uma pessoa presente. Jesus é a nossa paz. Ele está no seu barco, mesmo que pareça estar dormindo profundamente enquanto a tempestade ruge. Ele está com você no meio do fogo, como o quarto homem na fornalha de Nabucodonosor. Ele está no seu deserto, provendo o maná fresco a cada manhã, e a coluna de fogo para te aquecer nas noites geladas de solidão. Sinta agora o abraço do seu Pai. Feche os olhos da carne, e abra os olhos do Espírito. Imagine-se como aquela ovelha ferida que se cansou de tentar encontrar a trilha correta por conta própria, e simplesmente se deixou cair, exausta, para ser carregada nos ombros fortes e acolhedores do bom pastor. Deixe que as lágrimas desçam, minha irmã. Não as prenda. As lágrimas são a chuva mansa que o Espírito usa para regar o solo endurecido pelas decepções da vida. Elas limpam a nossa visão espiritual, lavam a poeira da incredulidade, e nos preparam para enxergar que, mesmo sem entender o que virá amanhã, a fidelidade de Deus é o nosso alimento de hoje. Amanheceres espirituais não acontecem num estalar de dedos. Eles são precedidos por vigílias longas, por noites de joelhos dobrados, e por um silêncio que parece eterno. Mas a promessa é imutável. A alegria vem com a manhã. E essa manhã não depende de um sol físico nascendo no horizonte, mas do sol da justiça que é Cristo, nascendo e brilhando dentro de cada fenda do seu ser. Minha irmã, você é uma mulher de Deus. Uma guerreira do reino. Não porque nunca sentiu medo ou vontade de desistir de tudo, mas porque mesmo com as mãos trêmulas, você decidiu que o medo não seria o capitão da sua alma. A coragem silenciosa que você exerce todos os dias ao levantar da cama, ao cuidar da sua família com amor, ao realizar o seu trabalho com integridade, e ao buscar a face de Deus mesmo quando o seu coração parece um deserto de sentimentos, é exatamente o que o céu aplaude e reconhece. O mundo pode até aplaudir quem está nos grandes palcos, sob as luzes da fama, mas Deus coroa as vitórias conquistadas no secreto do altar, nas lágrimas derramadas no pé da cama, nas orações sussurradas no meio da madrugada. Não desista agora, por favor. As frestas de luz já estão começando a atravessar a escuridão. O óleo da unção fresca de Deus está sendo derramado sobre a sua cabeça agora mesmo para curar cada ferida oculta, cada cicatriz que você esconde de todos, cada dor que você achou que ninguém notava. Sabe, minha amada, continuar quando tudo dispare é o maior ato de adoração que você pode oferecer. Quando você louva na dor, o seu louvor tem um peso de glória muito maior. Quando você diz amém para a vontade de Deus, mesmo sem compreendê-la, você está dizendo ao universo que o seu Deus é maior do que a sua inteligência. E Ele é o Deus que faz caminhos no mar e rios no ermo.
Ele é o Deus que traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele está forjando em você um caráter inabalável, uma fé de ouro puro que passou pelo fogo e saiu reluzente. O seu testemunho não será sobre como você foi forte, mas sobre como Deus foi fiel quando você estava fraca. Muitas vezes, a nossa pressa em entender os planos de Deus acaba nos impedindo de viver a paz que esses mesmos planos trazem. Queremos a resposta final, o capítulo último da história, mas Deus nos convida a ler uma página por dia, confiando que o autor é bom. Se ele te mostrasse hoje tudo o que pretende fazer através dessa sua dor, você talvez não suportasse a grandeza da responsabilidade. Por isso ele te dá a porção diária, o pão para hoje, a força para hoje, a graça para hoje. Amanhã, a fonte estará lá novamente, jorrando águas tranquilas para saciar a sua sede. Descanse o seu coração nessa provisão contínua. O deserto tem fim, a terra prometida existe, e você está mais perto dela hoje do que estava ontem. Vamos falar com o Pai agora. Se você puder, onde quer que esteja, seja no seu quarto, na cozinha, ou até mesmo caminhando, feche os olhos do seu corpo por um instante. Esqueça as vozes das pessoas que te cobram. Esqueça os prazos, as dívidas e as dúvidas que martelam a sua mente. Vamos entrar juntas na sala do trono, naquele lugar de glória, onde há graça abundante e misericórdia sem fim, para o momento exato da nossa maior necessidade. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, nós entramos na Tua presença santa e majestosa agora com o coração totalmente rendido e despido de qualquer máscara. Tu conheces, Senhor, cada fibra do ser desta minha irmã que está unida comigo em oração neste momento. Tu conheces as noites de choro que ninguém viu, as perguntas que ela fez ao vento e o peso esmagador da incerteza que tem tentado roubar o sono e a paz dela. Pai, eu te peço com toda a fé do meu coração, visita essa mulher agora, que o Teu Espírito Santo, o Consolador por excelência, envolva a alma dela com uma ternura que cura, com um calor que restaura e com um óleo que suaviza as feridas abertas. Senhor, dá a ela a coragem sobrenatural de continuar. Quando as pernas dela tremerem diante das dificuldades, seja o cajado de apoio e o sustento firme. Quando a mente dela for bombardeada por pensamentos de derrota, sussurra ao ouvido do coração dela que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, nós declaramos aqui que não precisamos entender todos os Teus planos para sermos fiéis a cada um deles. Nós só precisamos saber, com cada célula do nosso corpo, que Tu és bom, que o Teu amor é implacável e que a Tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Cura agora as feridas do passado, as decepções com pessoas, as mágoas que ficaram guardadas. Renova a esperança dela no futuro, e faz com que ela sinta neste exato segundo, um renovo profundo, uma torrente de águas vivas fluindo no meio dessa terra seca. Que ela saia deste momento de oração com a certeza inabalável de que não caminha sozinha, pois o guarda de Israel não tosqueneja nem dorme. Ele está ao lado dela, como sombra à sua direita. Pai, fortalece as mãos cansadas e firma os joelhos vacilantes. Que a Tua paz, que ninguém consegue explicar, monte guarda no coração e na mente desta Tua filha. Tudo isso, meu Pai, nós te pedimos com gratidão, e te agradecemos pela vitória que já está a caminho, pois confiamos no Teu poder e no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida irmã, receba de braços abertos esta paz que só o Senhor Jesus pode depositar no seu espírito. Guarde com todo o zelo no seu coração o que Deus falou com você hoje através desta mensagem, e saiba com toda a convicção que mesmo quando você caminha no escuro, o dono da luz está guiando cada milímetro dos seus passos. Você não está perdida, você está sendo conduzida por mãos que foram cravadas na cruz por amor a você. Se este nosso encontro de hoje trouxe um pouco de bálsamo para suas feridas e acendeu uma centelha de esperança no seu peito, eu te peço, não guarde essa semente só para você. Compartilhe este episódio com aquela amiga, aquela irmã da igreja, aquela colega de trabalho, ou aquele familiar que você sabe que está atravessando um deserto rigoroso e precisa desesperadamente de uma palavra de coragem e de um abraço na alma. O amor e o renovo de Deus se multiplicam de forma maravilhosa quando nós os dividimos com o próximo. E eu quero aproveitar para te fazer um convite muito especial. Siga o nosso podcast Renovo no Deserto na sua plataforma de áudio de preferência, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou qualquer outra. Se você está nos acompanhando pelo YouTube,
Não se esqueça de curtir este vídeo, pois isso ajuda muito o nosso canal. Deixe o seu comentário aqui embaixo me contando como você se sente após essa palavra, e inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. Assim você não perderá nenhum dos nossos próximos encontros que eu garanto já estão sendo preparados com muito jejum, oração e carinho para o seu crescimento espiritual. Como está escrito no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 9: Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que o Senhor te acompanhe em cada passo, que Ele escute o mais baixo dos seus suspiros, e que Ele te fortaleça em cada pequeno detalhe da sua jornada diária. Você é amada, você é preciosa, e você vai conseguir chegar ao outro lado. Até o nosso próximo encontro, debaixo da poderosa mão de Deus.